Graça e paz, queridos. Estamos novamente aqui com o sacerdócio eterno de Jesus, o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Estamos aqui na nossa 21ª palestra. O assunto hoje será a continuação da palestra anterior, que falamos sobre o altar ao Deus desconhecido. É em quem foi baseada a história do altar ao Deus desconhecido. O relato da história do altar ao Deus desconhecido, narrado na palestra anterior, baseou-se principalmente em uma tradição retratada como uma história por Diógenes Laércio, um autor grego do século III a.C., uma obra clássica denominada As Vidas de Filósofos Eminentes. Os elementos básicos da narrativa de Diógenes são que Epimênides, um herói cretense, que atendeu a um pedido de Atenas, feito por Nicias, a fim de aconselhar a cidade sobre como remover aquela praga que tinha assolado aquela terra. Ao chegar em Atenas, Epimênides, o filósofo, conseguiu um rebanho de ovelhas pretas e brancas e soltou-as na colina de Marte, dando instruções para que alguns homens seguissem as ovelhas e marcassem o lugar onde qualquer delas se deitasse. O propósito de Epimênides era dar a qualquer deus ligado à questão da praga a oportunidade de se revelar e revelar a sua disposição em ajudar, fazendo com que as ovelhas que o agradassem ficassem deitadas como um sinal de que as aceitaria se fossem oferecidas em sacrifício. Desde que não haveria nada extraordinário no fato de ovelhas deitarem fora de seus períodos habituais de pastagem, Epimênides, o filósofo, provavelmente conduziu sua experiência bem cedo de manhã, quando as ovelhas geralmente estão famintas. Algumas das ovelhas deitaram e os atenienses as ofereceram em sacrifício sobre altares sem nome, construídos especialmente para esse propósito. A praga, enfim, foi removida da cidade. Os leitores do Antigo Testamento lembrarão de um herói chamado Gideão, buscando conhecer a vontade do Senhor, colocou um pedaço de lã como um sinal. Epimênides fez algo semelhante, parecido com o que Gideão fez. Ele colocou um rebanho inteiro. Segundo a passagem em Leis de Platão, Epimênides também profetizou ao mesmo tempo que 10 anos mais tarde um exército persa atacaria Atenas. Todavia, os inimigos persas retrocederam com todas as suas esperanças frustradas, pois depois de sofrer mais ferimentos do que os infligidos por eles, esta profecia foi cumprida. O conselho, por sua vez, ofereceu a Epimênides um talento em moedas por seus serviços, mas ele recusou o pagamento. A única recompensa que desejo, disse, é estabelecer aqui e agora um tratado de amizade entre Atenas e Knossos. Os atenienses concordaram. Após a ratificação do tratado de Knossos, eles providenciaram a volta de Epimênides em segurança para a sua casa na sua ilha, na ilha de Creta. Platão, nessa mesma passagem, elogia Epimênides, chamando-o de esse homem inspirado. Ele dá crédito como um dos personagens famosos que ajudaram a humanidade a redescobrir as invenções perdidas durante o grande dilúvio. Outros detalhes nessa referência, concernente à causa da maldição, foram obtidos de uma nota de rodapé de um editor sobre a obra A Arte da Retórica, de Aristóteles. A explicação de que o próprio oráculo de Pitias ordenou aos atenienses que mandassem buscar Epimênides faz parte da menção anterior das leis de Platão.
Diógenes Laércio não menciona que as palavras agnostotel estavam escritas em altares de Epimênides. Ele declara apenas que em diferentes partes da Ática podem ser vistos altares sem qualquer nome gravado, servindo de memoriais para esta expiação. Dois outros escritores da antiguidade, Pausânias, em sua obra Descrição da Grécia, e Filostrato, em sua obra Apolônio de Tiana, refere-se, porém, a altares a um Deus desconhecido, sugerindo que uma inscrição nesse sentido estivesse gravada neles. O fato de tal inscrição achar-se em pelo menos um altar em Atenas é confirmado por Lucas, o escritor do livro de Atos, um historiador do primeiro século, um médico, discípulo de Jesus, ao descrever as aventuras de Paulo, o famoso apóstolo cristão. Lucas menciona um encontro esclarecido de modo impressionante pela história de Epimênides, já referido, como disse, Atos 17:16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, começou Lucas. O seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Se Atenas se gabava de centenas de deuses nos dias de Epimênides, é provável que nos dias de Paulo houvesse outras centenas deles. A idolatria, por sua própria natureza, possui um fator influenciário embutido. Uma vez que os homens rejeitem o Deus único, onisciente, onipotente, onipresente, preferindo divindades menores, eles finalmente descobrem, para sua frustração, que um número infinito de divindades inferiores é necessário para preencher o espaço deixado por um Deus verdadeiro, a necessidade de ter um Deus verdadeiro. Quando Paulo, em Atenas, viu Atenas, a cidade, rebaixando o privilégio sagrado dessa adoração por parte do homem, dirigindo-a para simples figuras de madeira, de pedra, o horror tomou conta de Paulo e ele entrou imediatamente em ação. Primeira coisa que Paulo fez, Atos 17:17. Por isso ele dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Não que os judeus e gregos piedosos estivessem praticando idolatria, de modo algum. Eles, porém, eram os únicos que poderiam se opor à idolatria predominante na cidade. Paulo talvez achasse tão habituado a cenas de idolatria que não podiam mais preparar uma ofensiva de impacto contra a mesma. De qualquer modo, o apóstolo lançou seu próprio ataque. Atos 17:17. Ele discutia também, diz o escritor Lucas, na praça todos os dias, entre os que ali se encontravam. Quem se encontrava ali? E como reagiram? Lucas explica. Alguns dos filósofos epicureus, estoicos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Até mesmo um apóstolo pode encontrar dificuldades na comunicação transcultural. Aqui em Atos 17:18 diz: ele parece pregador de estranhos deuses. Por que este último comentário? Os filósofos, sem dúvida, ouviram Paulo falar de Theos, Deus, que era um termo familiar para eles. Todavia, não empregavam como um nome pessoal, mas uma relação de qualquer divindade, da mesma forma que um homem, que em português significa qualquer indivíduo, não sendo considerado nome próprio para quem quer que seja. Entretanto, os filósofos devem ter sabido que Xenofonte, Platão, Aristóteles, três grandes filósofos, usavam Theo como nome pessoal para um Deus supremo em seus escritos. Veja, por exemplo, o que diz a Enciclopédia Britânica. 2 séculos depois de Platão,
e Aristóteles, tradutores da Septuaginta, a primeira versão grega do Velho Testamento, enfrentaram um grande problema. Um nome equivalente, adequado para o nome hebraico usado para Deus, Elohim, poderia ser encontrado na língua grega? Eles rejeitaram Zeus, embora Zeus fosse chamado Rei dos Deuses. As teologias pagãs decidiram tornar Zeus filho de dois outros deuses, Cronos e Réia. Um filho de outros seres não pode igualar-se a Elohim, que é incriado. Os tradutores finalmente reconheceram o uso fortuito de Theos como um nome próprio grego para o Todo-Poderoso. Theos, nesse uso especial, achava-se ainda livre da contaminação do erro. Eles adotaram Azalme, como Paulo adotou Theos, para as suas pregações e escritos no Novo Testamento. É possível, portanto, que não fosse Theos, mas o nome Jesus, pouco familiar, que tivesse levado os filósofos a pensar que Paulo estava pregando deuses estranhos. Eles talvez ficassem também espantados com a ideia de alguém querer introduzir mais um deus em Atenas, a capital mundial dos deuses. Como Paulo reagiu à sugestão referida por eles de defender deuses estranhos e supérfluos numa cidade já saturada deles? Jesus Cristo fornecera a Paulo uma fórmula mestra para enfrentar problemas de comunicação transcultural como o de Atenas, falando através de uma visão tão convincente que deu a Paulo novas perspectivas e tão brilhante que o deixou temporariamente cego. Jesus havia dito para ele: eu te envio para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz. A lógica de Jesus era impecável. Diz aqui em Atos 26, 17 e 18. Quando as pessoas devem voltar-se das trevas para a luz, é necessário que os seus olhos se abram, para que possam ver a diferença entre trevas e luz. O que é preciso para abrir os olhos de alguém? Um abridor de olhos. Onde Paulo poderia, sendo judeu, renascido cristão, encontrar um abridor de olhos para a verdade sobre o Deus Supremo, na cidade de Atenas, infestada de ídolos? Ele dificilmente poderia esperar que um sistema dedicado ao politeísmo viesse a reconhecer que o monoteísmo é superior. Atos 17, 23. Paulo, no entanto, havia passado e observado e descobriu algo no sistema que não fazia parte do sistema. Era um altar que não se associava a qualquer ídolo. Um altar com a curiosa inscrição: a um Deus desconhecido. Paulo percebeu uma diferença de comunicação que provavelmente abriria a mente deles e os seus corações, tanto de filósofos estoicos ou epicureus. Quando eles o convidaram para apresentar formalmente seu ponto de vista num local mais próprio para uma discussão lógica, Paulo aceita imediatamente. O lugar do encontro foi o Areópago, a sociedade da colina de Marte. Era um lugar que um grupo de atenienses eruditos se reuniam para discutir questões de história, filosofia e religião. Naquela mesma colina, 6 séculos antes, Epimênides resolvera o problema da praga em Atenas, como disse antes. Paulo poderia ter iniciado seu discurso na colina de Marte dando simplesmente nome aos bois. Ele poderia ter dito: atenienses, com todas as suas filosofias superiores, vocês continuam desculpando a idolatria, caso não a pratiquem também. Arrependam-se para que não pereçam. E cada uma dessas palavras poderia ser perfeitamente verdadeira. Além disso, ele estaria também tentando convertê-los das trevas para a luz, como Jesus ordenara. Mas isso seria uma gritante inversão das sequências das coisas. Esta é a razão de Jesus ter ordenado: abra os olhos deles.
com um pré-requisito para que as pessoas se voltassem das trevas para a luz. Paulo manteve os bois na frente do carro, com as seguintes palavras: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Restrição notável, considerando como Paulo odiava a idolatria. Eu passando e observando os objetos do vosso culto, alguns, como os antecedentes de Paulo, teriam preferido chamá-lo de ídolos sujos. Encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. O apóstolo fez a seguir uma declaração que aguardara 6 séculos para ser pronunciada. Pois esse Deus que adorais sem conhecer é exatamente aquele que é Deus. E é esse que eu vos anuncio. O Deus proferido por Paulo era realmente um Deus estranho, como suposto pelos filósofos? De maneira alguma. Segundo o raciocínio de Paulo, o Deus judeu, cristão, fora representado pelo altar de Epimênides. Tratava-se, portanto, de um Deus que já interferira na história de Atenas, tendo certamente o direito de ver o seu nome proclamado pelo apóstolo. Como Paulo compreendia realmente o pano de fundo histórico desse altar e o conceito de um Deus desconhecido? Há evidências quanto a isso. Epimênides, além de sua habilidade para lançar luz sobre problemas obscuros das relações entre o homem e Deus, era também um poeta. E Paulo citou a poesia de Epimênides, quando deixou um missionário de nome Tito para fortalecer as igrejas na ilha de Creta e escreveu mais tarde instruções para guiar Tito em seus tratos com os cretenses. O livro de Tito 1, 12 e 13 registra: foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. As palavras citadas por Paulo são de um poema atribuído a Epimênides. Isso está registrado na Enciclopédia Britânica, Micropédia. Note também que Paulo chama Epimênides de profeta. O termo grego usado para profeta é o mesmo usado geralmente pelo apóstolo para profetas do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Ele não teria honrado Epimênides com o título de profeta se não conhecesse o caráter e as obras do mesmo. Atos 17, 26 e 27. Além disso, em seu discurso no Areópago, Paulo declara que o Deus de um só fez toda a raça humana, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Essas palavras podem constituir uma referência indireta a Epimênides, como exemplo de um pagão que buscou e achou. Um Deus que, embora tendo um nome desconhecido, não se encontrava realmente distante. É possível que os membros da sociedade do Areópago, da colina de Marte, também conhecessem a história de Epimênides através das obras de Platão, Aristóteles ou outros filósofos. Eles devem ter ouvido admirados quando Paulo começa o seu discurso naquela base transcultural perceptiva. Mas esse apóstolo cristão, treinado pelo erudito Gamaliel, poderia prender suficientemente a atenção de homens habituados à lógica de Platão e Aristóteles a ponto de fazê-los compreender o Evangelho? Depois de seus surpreendentes comentários iniciais, o sucesso de Paulo em seu discurso dependeria principalmente de uma coisa: que fosse uma lógica contínua. Enquanto cada declaração dele, sucessiva, feita por ele, acompanhasse aquela sequência lógica, os filósofos dariam atenção.
Agora, se Paulo deixasse um espaço em seu raciocínio, eles interromperiam imediatamente. Essa era uma regra da educação filosófica que eles receberam, uma disciplina que impunham a si mesmo e que seria exigida prontamente de qualquer estranho que afirmasse possuir proposições dignas de sua atenção. A apresentação do Evangelho por Paulo passaria pelo teste desse escrutínio severo. Durante vários minutos, ele se saiu muito bem, começando com o testemunho do altar de Epimênides. Então Paulo passou aí para a evidência da criação e desta forma para a inconsistência da idolatria. A essa altura ele havia chegado a uma posição em que podia até mesmo identificar a idolatria ateniense como ignorância, sem perder a audiência. E prosseguiu dizendo, Theos, como vimos anteriormente, Atos 17, 30 a 31, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou. Em outras palavras, ele descobriu e usou um abridor de olhos a fim de respeitar a sequência certa na comunicação. Paulo se dirigia para o segundo ponto, em obediência ao segundo mandamento de Jesus. Buscava fazer com que os atenienses se voltassem das trevas para a luz. Então ele disse, ele o acreditou diante dos homens, ressuscitando-o dentre os mortos. Nesse ponto, pela primeira vez, Paulo deixou um espaço na lógica de seu discurso no Areópago. Ele mencionou a ressurreição do homem que Deus autorizou a julgar o mundo, sem explicar primeiro como e por que ele teve de morrer. Os filósofos reagiram imediatamente para seu próprio empobrecimento espiritual. Atos 17, 32 a 33. Quando eles ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram, outros disseram, a respeito disso, nós te ouviremos em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Paulo já havia exposto sua inconsistência em tolerar ou até favorecer a idolatria. Isso por si só já se constituía algo bastante grave entre um grupo de homens que se orgulhavam de sua consistência racional. Como pesquisadores da verdade, deveriam ter continuado a ouvir Paulo quanto às instruções de pelo menos seus comentários iniciais, ao invés de condená-lo por uma falha técnica subsequente. Nem todos, porém, naquele lugar descreram de Paulo, por ter mencionado a ressurreição. Atos 17, 34. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita. A tradição do século II diz que Dionísio mais tarde tornou-se o primeiro bispo de Atenas. Seu nome foi tirado do deus grego Dionísio, cuja teologia continha um conceito da ressurreição da morte. Havia ligação, então, entre esse conceito e a resposta pessoal de Dionísio a alguém que defendia tão ousadamente o ensino da ressurreição? Mais tarde, o apóstolo João, continuando a abordagem de Paulo, a mente filosófica dos gregos apropriou-se de um termo filosófico favorito dos estoicos, o verbo, logos, como título para Jesus Cristo, como João cita lá no livro de João, falando sobre o verbo. Heráclito, filósofo grego, usou pela primeira vez o termo logos por volta de 600 a.C., a fim de designar razão ou plano divino que coordena um universo em mudança. Mas logos simplesmente significa palavra. Os judeus, por sua vez, enfatizaram o termo menra, palavra em aramaico, para Senhor. João considerou logos no grego e o menra, judeu, como descrevendo
essencialmente a mesma verdade teológica válida. Ele apresentou Jesus Cristo como o cumprimento de ambos, quando escreveu: no princípio era o Verbo, Logos, e o Verbo Logos estava com Deus, Theos, e o Verbo Logos era Deus, Theos, e o Verbo Logos se fez carne e habitou entre nós. Com esta justa posição vital de ambos os termos gregos, Theos e Logos, de fato, tais termos e conceitos eram claramente considerados pelos emissários para os gregos como ordenados por Deus a fim de preparar a mente grega para o Evangelho. Eles descobriram que esses termos filosóficos gregos fortuitos eram tão válidos quanto as metáforas messiânicas do Antigo Testamento, tais como o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá. Eles usaram os dois conjuntos de terminologia com igual liberdade a fim de colocar a pessoa de Jesus Cristo no contexto da cultura judaica e grega, respectivamente. Dali em diante, esse costume se proliferou e se encontra no meio dos romanos, que em circunstâncias semelhantes fizeram a mesma coisa. Paulo sabiamente cita Epimênides quando mencionou o altar ao Deus desconhecido. Quem o ouviu dizia: ele está citando Epimênides, usando a poesia de Epimênides para falar do Deus desconhecido. Os gregos que o estavam ouvindo diziam: ele está citando Epimênides e Taurus. Paulo fala o que os poetas deles estavam citando. Paulo dissertou na sinagoga sobre filosofia, história e levou tudo na direção de Jesus. Mas quando ele chega e diz tudo isso, falando do Deus desconhecido, tomando a poesia que eles conheciam, então ele pôde aplicar ao Criador de todas as coisas. Atos 17, 29 a 31 diz assim: sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Paulo citava para eles o que eles chamavam de nossa poesia, nosso pensamento, nosso conhecimento, nosso acervo. Tudo que foi produzido apontando na direção não de desejos, mas na direção de alguém absurdamente maior, invisível, intangível. A construção de Epimênides era verdadeira, contudo o objeto da designação dela era equivocado. Mas eu vi que vocês abriram um espaço na consciência de vocês para a existência de um Deus que vocês não conhecem. Mas é justamente com relação a esse Deus que vocês não conhecem que eu vim aqui falar. Esse Deus que eu vos anuncio ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Quando Paulo cita a ressurreição, aí o bicho pega. Os epicureus não criam em nada, não criam em alma. Para eles a alma era um conjunto de átomos, produzindo uma ebulição de natureza química, a produzir uma sensação que em si mesmo não é nada, é absurda em qualquer direção da construção que você faça. Quanto mais crer em ressurreição de mortos, o que eles propunham ao ser humano, já que viver era difícil, existir era conturbado, a salvação humana, num certo sentido, era parar de se pessoalizar, parar de fazer com que o processo de dor individual fosse cultuado e, ao contrário, evoluísse ao ponto de dizer que tudo isso é apenas uma impressão fantasiosa do existir. Alegria e dor não é nada. Para os estoicos, paixão é dor.
É dor baseada em impressões fantasiosas. Se uma calamidade acontecer com você, também não se impressione, pois é apenas uma impressão fantasiosa que produz a você uma reação doída. Mas você está aqui para transcender a tudo isso. Portanto, essa história que Paulo fala de um dia de juízo, para os epicureus era uma loucura. E para os estoicos não fazia sentido. A ressurreição dos mortos para ambos os grupos era uma loucura, porque não existia transcendência nenhuma para além do imediato. Mas Paulo vai e os empareda ao abordar esse assunto, onde ambos os grupos não criam em tal coisa. Paulo não fez nenhum rodeio, ele foi direto ao ponto, pois não dá para falar de Jesus sem falar sobre a história da sua morte. Não dá para falar de Jesus sem a vitória sobre a morte, que tinha acontecido antes da ressurreição. Quando eles ouviram Paulo falar disso, a reação foi terrível. Alguns escarneceram, outros disseram que iam ouvir a respeito daquilo numa outra oportunidade. Era um absurdo para eles. Para esse tipo de assunto eles não tinham tempo, porque eles não acreditavam em nada disso. Paulo se retirou daquele local, sem saber que aqueles dois grupos estavam escarnecendo dele. Com todo esse barulho, Paulo foi se retirando. Quando Paulo desce do Areópago, o Areopagita, o gestor do Areópago, Dionísio, disse: "Me espera, eu vou contigo." Da mesma forma, Dâmaris e outras pessoas foram com Paulo. Paulo suscita e planta uma comunidade de fé naquele local. Logo depois, Paulo deixou Atenas e partiu para Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que chegou da Itália com Priscila, sua mulher. Paulo ficou amigo deles, tendo em vista que Cláudio, o imperador, era doido, tio de Nero, que era pedófilo. Determinou que os judeus se retirassem de Roma imediatamente. Paulo, na companhia desses irmãos, fazedores de tendas, foram trabalhar juntos por causa da mesma profissão, enquanto esperavam ainda Silas e Timóteo chegarem da Tessalônica. Todos os sábados, ele discorria na sinagoga, ensinos em sequência, pois tinha uma mente organizada, persuadindo assim tanto judeus quanto gregos. Todos esses fatos que citei e que narrei aqui, que aconteceram com Paulo em Atenas, falando aos filósofos gregos no Areópago sobre o Deus desconhecido, tem tudo a ver com o assunto a ordem de Melquisedeque. E nós vamos continuar sobre a ordem de Melquisedeque na nossa próxima palestra, a palestra 22. Aguardo todos vocês. Tchau, tchau.